tá bom? Então, o que acontece, né? Esse curso, gente, ele está voltado também, tá? Tanto para alunos, né, que precisam de aprimorar na escola, tá? E tanto para pessoas que querem passar em concursos, né? Então, muitas pessoas querem passar em concurso e a técnica do mapa mental, ela é bem legal, tá? Para tá... Regina, você fecha a câmera? Você fecha? Você não vai que eu feche, depois você quer abrir e não dá certo, né? Então, é uma técnica usada também para pessoas que queiram passar em concurso, tá bom? E aí, agora eu fechei todas as câmeras, eu não sei onde que abre aqui, gente. Ué, agora não sei, depois acho que tem que pôr stop. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Estamos. Então, tá. Eu dei esse curso lá na minha escola, né? Para quem queria estudar para passar em concurso. Então, por isso que tem algumas mensagens voltadas assim, né? Como assim, sonhos impossíveis são somente para aqueles que não estão dispostos a pagar o preço para realizá-los, entendeu? Então, a pessoa que quer passar em concurso, por exemplo, né? Ela precisa colocar na cabeça dela que ela precisa de ser persistente na vida. A técnica do mapa mental é uma técnica que é difícil. É uma técnica que tem que ter persistência, tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina, entendeu? Já coloca isso, quando a gente entrar na aula, realmente, quando vai ser a aula da técnica de como fazer mapas mentais, aí vocês precisam lembrar dessa primeira aula, desse começo da aula aí, porque sem disciplina não consegue utilizar a técnica. E tudo na vida da gente precisa ter disciplina, tá? E o nosso cérebro, ele leva 21 a 23 dias para criar um novo hábito. Então, vamos supor, se você quer ler, né, fazer mapa mental todo dia, né? Todos os dias você quer estudar e fazer um mapa mental. Depois usar a técnica, né? Então, você precisa criar um hábito de, pelo menos, 23 dias persistentes para seu cérebro acostumar que naquele horário, naquele momento, você precisa o cérebro acostuma, né? E o próprio cérebro vai lembrar você que é a hora de você estudar e fazer o mapa mental, tá? Então, aí vocês vão estar lembrando desse começo de aula aí, quando chegar na parte da técnica, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o PowerPoint, né? Você está disposto a pagar o preço pelo sucesso? Se você quer usar a técnica do mapa mental para qualquer coisa, gente, tá? Se você quiser usar a técnica do mapa mental, por exemplo, para estudar um livro de psicopedagogia, tem muitos psicopedagogos aqui, né? Para estudar um livro, né, de neurociência, você pode estudar o capítulo do livro e resumir aquele capítulo, né, em mapas mentais, estudando todo dia para você dar uma live, para você falar numa palestra, né? Então, você vai conseguir falar no PowerPoint sem precisar de ficar lendo. Então, é uma técnica também que você pode estar usando para esse sentido. Então, você está disposto a pagar o preço pelo sucesso, de você usar a técnica do mapa mental e você colocar como prioridade, né? Não, começou agora, viu, gente? Quem não perderam muita coisa, não. Eu estou no segundo PowerPoint ainda. Está passando o PowerPoint, né, gente? Então, já coloca isso na sua cabeça quando a gente chegar na aula da técnica, tá? Então, a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Então, utilizar a técnica do mapa mental, as pessoas têm que estar dispostas a pagar o preço, tá? E criar um hábito de vida para poder realizar essa técnica, tá, gente? Então, o pessoal pensa que mapa mental é só desenhar e fazer e pronto. Não é. Vai muito mais além do que isso, tá? Muito mais além do que isso. Vocês vão ver no curso, depois vocês vão me falar no final, tá? Então, não deixe seus sonhos serem apenas sonhos, tá? Então, se vocês têm um concurso para prestar, né, na cidade de vocês, tá? Agora vai ter o concurso do Estado de São Paulo, né? Já passou a inscrição. Então, se você... Quem que está chateado? O Cleide, a aula começou agora. Acabei de começar a aula, entendeu? E aí, não deixe seus sonhos serem apenas sonho, tá? Então, vamos ser persistentes, tá bom? Então, aí, aqui é um cartaz dos sonhos, né, gente? Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Então, vocês precisam de realizar os sonhos, né, que vocês querem. Então, a memória pode ser treinada, tá? Para aumentar significativamente seu desempenho ao longo do tempo.
Então, gente, nosso cérebro é uma máquina, tá? É uma máquina. A gente é como se fosse na aula, no próximo curso que eu vou dar, que é a aula dada, aula estudada, eu vou estar falando sobre isso, né? Que nós temos o CPU, né? Nosso cérebro é comparado com o computador. Nós temos o HD e o CPU, né? E o que é o CPU? CPU é essa caixa grande, não é? A caixa de fora, a externa, que remete ao quê? A área do córtex, toda a área do nosso córtex cerebral, tá? Que é a massa cinzenta do nosso cérebro, onde fica a maioria dos nossos neurônios, onde fica a memória de longo prazo. E o HD é o pequenininho, certo? Aquele pequenininho que vai dentro do computador, onde fica toda a nossa memória de curto prazo, certo? Então, tudo que a gente aprende precisa primeiro ir para a memória de curto prazo, e quando essa aprendizagem é consolidada, aí ela vai para a memória de longo prazo, que é essa parte do nosso córtex pré-frontal, tá? Então, a nossa memória, ela pode ser treinada. Como? Através de muita repetição. Então, a técnica do mapa mental é repetir muito mesmo as informações para o seu cérebro acostumar com aquela informação, para aquela informação ir para a memória de longo prazo, e quando você precisar daquela informação, o cérebro, automaticamente, ele resgata, entendeu? O que você estudou, o que você colocou na memória, tá? Então, é justamente a memória uma das funções cognitivas mais prejudicadas pela sobrecarga de informações trazida pela tecnologia. Perdidos em oceano de estímulos, acabamos esquecendo cada vez mais facilmente nomes, datas, prazos e informações. Então, o que acontece, né? Antigamente não tinha lista telefônica, certo? O nosso celular hoje, né, devido ao WhatsApp, né, o celular guarda todas as nossas informações. Então, o que acontece? O nosso cérebro, dessa né, tecnologia que está hoje, a gente está usando menos o nosso cérebro relacionado com nossas funções cognitivas. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu não sei de cor o celular do meu filho, né, e da minha filha. Se der um problema no meu celular, eu não coloquei na agenda, que todo mundo antes carregava uma agenda telefônica, né? Você abria a agenda ali, aí você olhava o número e você acabava decorando, né? Aquele número. Então, se acontecer um problema no meu celular, eu não consigo saber de cor o telefone do meu filho e da minha filha. Por quê? Porque a tecnologia favoreceu isso. Por exemplo, calculadora, né? Hoje as pessoas pararam de fazer contas mentais e usam a calculadora para fazer as contas. Eu tenho calculadora no celular, né? Então, você precisa fazer uma conta, você vai usar a calculadora ali no seu celular e não vai usar a memória para estar fazendo uma conta de matemática. Então, isso vai fazendo com o seu cérebro, vai ficando cada vez mais preguiçoso, né? Aí, o cérebro vai cada vez ficando mais preguiçoso para pensar, tá? E criar novos sinapses, né? Porque nós temos o neurônio, que é uma célula do cérebro, e esse neurônio, ele vai criando, né? Onde acontece as sinapses, e ele vai criando novas sinapses conforme novas aprendizagens vão acontecendo. Então, tudo que você está ouvindo hoje de mim aqui, o seu cérebro vai criando o quê? Novas sinapses do que você está aprendendo aqui hoje. Então, só que você não vai conseguir decorar tudo que você aprendeu aqui, certo? Para você decorar tudo que você aprendeu aqui, você vai precisar o quê? Ô, Cíntia, você não está ouvindo, você tem que sair do Zoom, entrar novamente, configurar. Entendeu? Algum problema no seu celular, porque o restante está ouvindo. Aí não é do Zoom, é do seu celular, tá? Então, o nosso cérebro, gente, se a gente não treinar o cérebro, se você não sempre está lendo, mapa mental é uma técnica que você vai estimular o seu cérebro para novas memórias e novas sinapses, tá? Então, é uma técnica muito legal. Só que eu já falo para vocês, tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade e tem que criar hábito de pelo menos 23 dias corridos, sem falhar um dia, sábado, domingo também, para você conseguir seu cérebro começar a criar um novo hábito. Vamos por exemplo, se você vai começar a fazer caminhada, ou você começa a ir na academia, certo? Então, se você não ficar por 23 dias persistente na academia, você vai logo desistir, seu corpo, porque o corpo, ele fala que não quer.
Mas por quê? Porque é uma questão de cerebral, de mensagens que o nosso córtex pré-frontal vai mandando para o restante do corpo, né? Então, por isso que o cérebro precisa de ter, né? Vai fazer uma dieta. O cérebro precisa de ter 23 dias com aquela dieta ali para conseguir saber, né? Ele entender que você está começando algo novo, né? Então, o esquecimento prejudica o sucesso de qualquer profissional, mas para quem precisa memorizar conteúdos específicos, como é o caso de candidatos a concursos públicos, por exemplo, é o preço ainda mais alto, tá? Então, assim, esquecer, então, se você chega na prova, né, ou numa palestra, vamos voltar o curso para palestras também, né, não voltar só para concurso. Então, se você esquecer de um conteúdo, por que você esqueceu? Porque aquele conteúdo, né, aquela informação não foi para sua memória de longo prazo. E quando vai para a memória de longo prazo, você não esquece, você recorda, tá? Então, normalmente, as pessoas esquecem a maioria das informações, tá? Então, 60% em até 24 horas, tá? Após o aprendizado inicial, sendo que quase metade, 42%, é esquecido em apenas 20 minutos. Isso é sério, gente, olha só, tá? Depois de um mês, já se perdeu aproximadamente 80% da informação aprendida. E depois de 2 meses, quase tudo se foi. 90%. Assim, a nossa habilidade para lembrar de novas informações diminui rapidamente com o tempo. Então, eu coloquei esse desenho aqui, né? Eu coloquei aqui, olha só, tem os desenhos do cérebro. Após 20 minutos, 42% do aprendizado perdido. Então, tudo que eu falei para vocês aqui hoje, que eu vou falar para vocês aqui hoje, após 20 minutos, vocês vão esquecer de 40% das informações, certo? Após 24 horas, tá? Vocês vão perder 67% do aprendizado. Após 31 dias, vocês vão perder 79% do aprendizado. E após 60 dias, vocês vão perder 90% do aprendizado. Então, se você realmente começar a utilizar a técnica do mapa mental e começar a trabalhar com repetição, né? E aí, como a técnica do mapa mental é trabalhar com repetição todos os dias, então, o que vai acontecer? Não vai acontecer de você perder, entendeu? As informações depois de 60 dias, certo? Você vai guardar na sua memória de longo prazo, e aí vai ser difícil você esquecer 90% do que você aprendeu de um conteúdo se você usar a técnica do mapa mental, entende? Então, o que eu estou falando para vocês agora aqui é um preparo para quando chegar lá na técnica, tá, gente? É um preparo para chegar na técnica, porque eu tenho certeza, né? Que a pessoa, vou fazer esse curso não, vou fazer esse curso não, porque esse mapa mental é muito fácil, é só fazer um mapa mental e pronto. Então, as pessoas pensam assim, mas não é, tá, gente? É muito mais abrangente que vocês vão ver aqui no curso, tá bom? Então, regras mnemônicas, a criação de siglas, associação de palavras, imagens, diagramas, pode ajudar a tornar informações importantes, mais memoráveis, como, por exemplo, a sigla FAANG, que tem as iniciais das 5 maiores empresas da tecnologia da atualidade, por exemplo, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Olha só, gente, então, essa técnica, o que é uma técnica de mnemônica, né? É você associar o aprendizado com siglas, tá? Então, por exemplo, se você decorou a sigla FANG, por exemplo, essa sigla FANG, e você precisa saber o nome das 4 maiores, né, das 5 maiores empresas do mundo, então você consegue, através do simples decorar de uma sigla, lembrar, através das iniciais, você vai lembrar do nome, entende? Isso chama técnicas mnemônicas, tá? Então, o nosso cérebro, tá? Quando os alunos iniciam a preparação, por exemplo, para concurso, para uma prova, para um vestibular, para o Enem, né? Eles sentem muita dificuldade, pois não foram preparados para aprender em longo prazo, tendo que se lembrar, no final do ano, dos assuntos estudados no início dele. Então, o que acontece com os estudantes do Brasil? Porque, gente, o nosso país está quase 60º lugar na educação, na linguagem e principalmente na matemática, tá? Qual que é a explicação, gente, para o nosso país estar em quase o último lugar dos países do mundo na educação, gente? Eu creio que, por mim, entendeu? São duas coisas, né?
método global de ensino, tá? Que em vários livros que eu leio, o Neurônios da Leitura, Alfabetização Fônica, tem um livro, né? Alfabetização Fônica. Esses livros, esses cientistas já falaram que o método global de ensino é mais difícil para a criança aprender. Começar do texto para a palavra é muito mais difícil, e no livro do Neurônios da Leitura diz o seguinte, que quando você começa o método global de ensino, né, primeiro atinge a área direita do cérebro, para depois ir para a área da linguagem, que é a área esquerda do cérebro. E quando você ensina a criança através da alfabetização fônica, o que acontece? Primeiro vai entrar na área da linguagem, área esquerda do cérebro, né? Então, o que acontece também? Em segundo lugar, repetição. Então, o professor dá um conteúdo hoje, amanhã dá outro, depois dá outro, depois dá outro, depois dá outro, entendeu? Não consegue repetir esses conteúdos. Então, o aluno faz a prova, estudou para aquela prova, tira 10 na prova, certo? Só que chega daqui a um mês, se você fizer aquela prova de novo com aquela criança, ela vai tirar 0, porque ela não foi preparada para estudar com repetição, entendeu? Então, o que acontece? Se não tiver repetição dos conteúdos, certo? O que a criança aprendeu não vai para a memória de longo prazo. E, às vezes, vai para a memória de longo prazo um conteúdo que se tornou significativo para ela. Um conteúdo que a professora fez um jogo, fez uma brincadeira, né? Então, a criança consegue assimilar aquele conteúdo, por quê? Porque foi um momento marcante para ela, tá? Então, o nosso cérebro, tá? Nós temos ali, né? Nós temos a entrada da informação, toda a nossa entrada da informação vai entrar na memória de curto prazo, tá? E depois vai, tá? O sistema afetivo, memória funcional, sistema motor, um está interligado no outro, depois para a memória de longo prazo, tá vendo? Então, e o nosso sistema, a nossa memória de curto prazo, ela fica no nosso sistema límbico, tá? Ela fica lá onde está a amígdala, o hipocampo, o tálamo e o hipocampo, tá? Então, assim, no nossa amígdala, onde tem o nosso sistema afetivo, as emoções. Então, sem atenção, a criança não aprende, sem emoção, a criança não aprende, certo? Então, para haver aprendizagem, depende de muita coisa, depende da emoção, depende da atenção, né? A criança tem que gostar de estar ali, tem que querer estar ali naquele momento ali do estudo, tá? Então, depende de muitos fatores, tá bom? E aí, falando um pouquinho aqui do neurônio, né? Então, o que é o neurônio? São células do cérebro encarregadas de formar os circuitos que permitem reter conhecimento. Então, o nosso cérebro, gente, era uma cadeia de circuitos, tá? Então, o que acontece? Nessa cadeia de circuitos, um circuito vai fazer uma transmissão química com outro circuito, certo? E aí, aonde acontecem as transmissões químicas? Através dos neurônios, tá? Então, nós temos o que no nosso neurônio, tá? Nós temos dispositivo eletroquímico. O neurônio é uma química, né? Recebe informações através da onde? Dos dendritos. Dispara impulso elétrico através do axônio. Para ativar os dendritos, tá? De um neurônio por meio de ligações denominadas sinapses. Para que haja uma sinapse, né? Aonde acontece a aprendizagem, tá? Tem tudo isso aí, tá? Então, nós temos, isso aqui é o nosso neurônio, certo? Então, nós temos nosso neurônio, nós temos o corpo celular, nós temos o núcleo, nós temos dendritos, certo? Nós temos aqui o nosso axônio, o axônio é revestido por bainha de mielina, que é uma gordura externa, tá? Se essa bainha de mielina estiver defeituosa, as mensagens, o impulso elétrico vai chegar devagar de um impulso para o outro, de uma sinapse para outra, né? E aqui nós temos nas pontas os dendritos. Então, nesses dendritos, eles vão se comunicar com outros neurônios. Então, por isso que o nosso cérebro é uma rede, certo? Uma rede de conhecimento, né? Um neurônio vai passando a informação para o outro neurônio, tá? Em milésimos de segundos, certo? Então, quando você utiliza a técnica do mapa mental, então, você vai começar a fazer isso. O seu cérebro, né? 23 dias utilizando a técnica do mapa mental, o seu cérebro vai começar a acostumar com aquela informação, né? Que ele está ali estudando, tá? Então, o que acontece? Aí vão acontecendo cada vez mais o quê? Mais sinapses, certo? Então, o neurônio vai mandando informações para outro neurônio através das sinapses, certo? Então, tem tudo esse impulso elétrico aqui.
Então, o impulso elétrico vai mandando para um neurônio, para o outro neurônio, para o outro neurônio, aí vai formando várias sinapses ao mesmo tempo ali, uma sinapse vai mandando comunicação para outra sinapse, é onde acontece a aprendizagem, tá? Então, quando nós estudamos algo, né, e aí nós demoramos muito, vamos, por exemplo, regra de três, né? Regra de três composta, regra de três simples, um exemplo, faz muito tempo que você não estuda a regra de três. Então, você vai resgatar na sua memória de longo prazo o princípio da regra de três, mas você vai ter muita dificuldade de você recuperar essa informação. Talvez você vai ter que assistir vídeo do YouTube, né? Pegar um livro, exercícios, né? Hoje em dia está muito fácil de estudar. Se você esquecer um conteúdo, vai lá no YouTube, tem os vídeos aí ensina. Aí você já vai resgatar o que você aprendeu na sua memória de longo prazo, né? Que você aprendeu lá no seu ensino médio, e logo você consegue fazer aquela atividade, né? Porque ficou guardado na sua memória de longo prazo, tá? Então, esses fatos sugerem que a memória de curto prazo e a memória de longo prazo podem ter propriedades físicas distintas. Memória de curto prazo, capaz de armazenar informações por períodos de tempo, mas também de capacidade relativamente limitada. A nossa memória de curto prazo é o nosso HD, né? CPU, né? É o HD que é o grande, né, gente? É o nosso CPU, é o pequenininho, certo? Então, não cabe muitas coisas, certo? Por isso que na hora que nós dormimos, na hora do sono, o cérebro vai fazer essa limpeza de tudo que não é significativo. Então, quando a gente deixa de estudar coisas importantes, né, de fazer revisão de conteúdos, com o tempo, os neurônios vão morrendo também, porque não estão sendo estimulados. O neurônio que não é estimulado, ele morre, né? Ele vai sendo jogado, vai tendo umas podas neuronais ali, né? Aqueles neurônios que não são estimulados, certo? E aí, o que acontece? Precisa de haver o quê? Novas sinapses para que acontecem novas estimulações, para que resgata na memória de longo prazo aquelas informações, tá? E a memória de longo prazo é capaz de estocar informações durante períodos de tempo muito longos, talvez até indefinitivamente, né? Então, na nossa memória de longo prazo, vamos supor, eu aprendo a dirigir, eu nunca dirigi na minha vida. Então, quando você começa a aprender a dirigir, então aquelas primeiras informações vão para a memória de curto prazo. Quando você começa a dirigir de verdade, pegar o carro todo dia, todo dia, todo dia, né? Vai chegar um tempo que você é tão automático você olhar para o retrovisor do lado direito, retrovisor do lado esquerdo, retrovisor de dentro do carro. E assim, eu lembro, gente, quando eu comecei a dirigir, era muito difícil para mim olhar para os três retrovisores, o do lado direito, do lado esquerdo e o de dentro do carro, né? Então, hoje é automático, certo? É automático passar a marcha, é automático dar ré, certo? Esses dias, gente, estava assistindo Record, né? O que passa no domingo, sabe? No Repórter Record. Aí, o que acontece? A mulher trocou de carro, né? E aí, o carro automático. E como se a pessoa não treinar bastante, né? Antes de pegar realmente para dirigir o carro, é complicado. A mulher entrou dentro de uma loja, gente, quase matou uma pessoa, né? Por quê? Porque ela acelerou o carro ao invés de frear, né? Então, assim, o carro automático, ele vai sozinho. Então, tem só dois pedais. Então, o seu cérebro está acostumado com três pedal. A embreagem, o freio e o acelerador, né? Então, a pessoa acelerou ao invés de frear. Então, o que acontece? Acabou entrando dentro de uma loja. Então, isso é o nosso cérebro. Por quê? Porque ainda o cérebro ainda não se adaptou a um novo conhecimento. A pessoa teria que ter treinado muito antes, né? Para depois ter saído com o carro, né? Então, a memória de curto prazo, né? E a memória de longo prazo é o que tem tudo a ver, né? Com o nosso sistema cerebral, tá? Nossa aprendizagem, né? Então, a memória de curto prazo e longo prazo, né? Para não esquecer. Distribua os estudos ao longo de vários dias. Algumas dicas aqui, tá? Recupere a informação cada retorno de estudo. Quanto maior o seu esforço para lembrar, melhor será a fixação do bloco de informação da memória de longo prazo, tá? Então, revisões espaçadas para reter informações da memória de longo prazo. Então, a técnica do mapa mental é isso, entendeu? É você distribuir esses estudos ao longo dos dias, que eu vou ensinar vocês depois, tá? Recuperar essa informação conforme você vai lendo o mapa mental, você vai recuperando as informações, e aí, se você não pode dar tanto
Gente, vocês estão me ouvindo? Porque a Cíntia está falando que não tem áudio para ela. Então é complicado, né, gente? Estou dando aula aqui e a pessoa não está ouvindo nada. Então, eu acho que a pessoa vai ter que assistir depois, né? Eu tô te ouvindo. Então, aí o problema não é comigo, o problema não é do Zoom, o problema está tá no dela, no celular dela, entendeu? Aí a Nádia falou que não está conseguindo entrar, né? O horário, gente, eu não tinha colocado 19 horas o horário? Tá no folder 19 horas, não tá? Não tá, gente? Não sei, tem que olhar. Lá no folder tá 19 horas e eu... Eu Hã? até, sim, tá 19 horas, eu até compartilhei o folder. Então, eu tentei respeitar o horário o máximo possível. Deixa eu ver aqui. Já falei várias vezes que eu não estou conseguindo escutar o som, não consigo, tentei configurar, configurei, não entra o som, ninguém me responde, nem nada, entendeu? Eu mesma me arrependi. E outra coisa, a gente fica o tempo todo querendo falar e ninguém responde, ninguém para ajudar, nem nada. Gente, a moça está reclamando aqui no grupo. Vocês podem responder ela para mim? O pessoal está ouvindo que o problema está no celular dela, não está no Zoom? Entendeu? Alguém responde ela lá, eu não posso parar Mas para qual é o responder. celular dela? Tem que colocar no grupo para a gente poder responder. Não, ela está no grupo. Ela está no grupo. Se vocês puderem me ajudar respondendo lá, e a pessoa fala que arrependeu, eu não tenho culpa, gente. Né? Entendeu? É a Érica. Então, se quem puder jogar lá no grupo para mim, por gentileza, tá? Coloca lá no grupo, fala que o pessoal está ouvindo, o problema está no celular dela, na configuração do celular dela, não é, entendeu? Do daqui, entendeu? Senão todo mundo não estaria ouvindo, né? Então, quem puder, por favor, responder lá no grupo para me ajudar. Tem gente que não está conseguindo entrar. Por que não está conseguindo entrar, sendo que eu coloquei o link aqui igualzinho para todo mundo? Ai, essas coisas estressam a gente, viu? Ô, Rose, eu acabei de passar a mensagem para ela no grupo. E Ai, para põe lá para ela mim. Aí me ouvindo aqui ajuda. ela para ela desligar o Zoom dela e entrar de novo. Acabei de passar a mensagem. Me ajuda nesse Outros ponto colegas aí. podem passar também. Porque senão atrapalha a minha aula aqui, eu acabo perdendo foco, entendeu? Então, vocês vão respondendo lá no grupo quando eu dou aula, tá bom? Que aí vai ficar gravado. Vou ter que cortar esse pedacinho agora. Vou ter que, né? Porque senão fica chato também ficar uma coisa gravada assim, né? Depois eu corto essa parte, tá bom? Então, eu vou até retomar aqui, tá? Então, assim, aqui, a técnica do mapa mental vai acontecer isso, tá, gente? Vai acontecer revisões espaçadas para reter informações da memória de longo prazo. Se você não fizer essas revisões, tá? E as informações que você aprende não vai para a memória de longo prazo. Então, por isso que eu acho que o ensino hoje, eu acho que o problema do nosso país, relacionado com a educação, com o ensino, é isso, tá? Não há repetições de conteúdos, não há técnica de estudo para essas crianças. As crianças não aprendem a estudar, as crianças estudam para a prova um dia antes, 1 hora antes da aula, né? Então, isso não faz reter na memória de longo prazo o conhecimento, tá? Então, aí vai chegar lá no Enem, vai chegar no vestibular, não vai conseguir, porque não ficou guardado na memória de longo prazo o conhecimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto, tá? Então, o que eu achei legal colocar, isso aqui não estava no curso, eu coloquei hoje, tá? Estudar um pouquinho sobre os canais sensoriais. Eu acho importante, tá? Porque, gente, cada pessoa tem o seu canal sensorial, entendeu? O meu canal sensorial, por exemplo, é visual e auditivo, entendeu? Tudo eu tenho que ser visual para mim. Por exemplo, quando eu vou fazer o checklist, né? Eu trabalho como psicopedagoga na prefeitura, eu tenho lá quase 40 alunos para atender, né? No atendimento psicopedagógico. E aí, às vezes, eu preciso saber assim, qual pai e mãe que eu já entrei em contato, né? Por exemplo. Então, eu tenho que pintar. Então, eu ponho lá o nome de todo mundo, né? Aí eu pinto. Esse pai eu já consegui conversar, eu pinto de amarelo. Esse eu consegui. Então, assim, todos o que não estão pintados, quer dizer que são os pais que eu não consegui conversar. Então, quais são os alunos que não estão faltando no atendimento? Aí eu faço assim, aí eu pego toda a minha lista, né, meus horários que eu tenho com meus alunos, aí eu fiz assim, gente, eu pintei de vermelho, né? Então, todos estão pintadinhos de vermelho são os alunos que estão comparecendo nos atendimentos. O que não está pintado de vermelho são os alunos que estão faltando. Então, eu consigo ter visualmente, entende?
para eu saber rapidinho, eu bati o olho, já sei, ó, esse não está vindo, porque a gente não guarda, porque 40 crianças é muita coisa, né? Bom, então os canais sensoriais são mecanismos naturais presentes em nosso corpo, que nos permite perceber e interpretar o mundo ao nosso redor. Eles são os responsáveis pela nossa capacidade de receber estímulos como luz, som, cheiro, sabor e tato. Cada canal sensorial é composto por células especializadas que detectam estímulos específicos. Por exemplo, as células da retina do olho detectam a luz, as células do ouvido interno detectam o som, as células olfativas detectam o cheiro, né? Então, a informação sensorial que é detectada por esses canais é transmitida para o cérebro através de nervos que são responsáveis por interpretar e processar essas informações. É graças a esses canais sensoriais que podemos perceber o ambiente ao nosso redor e nos adaptar aos diferentes estímulos, né? Então, o entendimento de que as pessoas têm preferência em relação a esses canais afeta a sua maneira de aprender e de se comunicar com outras pessoas. Por exemplo, algumas pessoas são mais visuais, aprendendo e lembrando melhor através de imagens, enquanto outras são mais auditivas, aprendendo e lembrando melhor através da audição. Ainda outras são mais sinestésicas, aprendendo e lembrando melhor através do toque e sensações físicas. Então, o que isso tem a ver com mapa mental, né? Então, por exemplo, você faz o mapa mental, eu estou adaptando isso aí, tá, gente? Que isso não estava no livro, tá? Isso é uma coisa que eu quis adaptar para vocês, tá? Então, exemplo, tá? Então, você fez seu mapa mental ali, certo? Então, se você, por exemplo, se você é uma pessoa que aprende mais ouvindo, você pode pegar seu mapa mental, fazer o resumo ali do mapa mental e transformar aquela mensagem em uma música e gravar aquela música, certo? E eu ouvindo no carro, por exemplo, quando você está dirigindo. Ou você lê o resumo desse mapa mental, você vai ler e você vai ouvir, entendeu? Quando eu fui prestar concurso aqui na minha cidade, gente, sabe o que eu fiz com as leis? Tá? Que eu acho as leis, né, muito conteúdo para estudar. Eu achei no Google, tá? A LDB inteirinha em áudio, certo? E o ECA também, tá? Então, isso cai muito em concurso para professor, né? Então, o que eu fiz? Eu baixei, coloquei no pendrive, e quando eu ia trabalhar, eu colocava a lei para eu ouvir. Quando eu voltava, colocava a lei para eu ouvir. Meu objetivo é passar no concurso, entendeu? Então, eu ficava estudando à noite, certo? Eu ficava ouvindo as leis, então eu sou muito sinestésica. Eu tenho que ouvir para aprender, entendeu? Eu sou muito auditiva. Aliás, tenho o sinestésico, tenho o visual e tenho o auditivo. Eu não sou tão sinestésica, eu sou mais visual e auditiva, tá? Vocês vão ver aqui. Então, se você perceber que o seu canal sensorial é auditivo, então você precisa pegar esse mapa mental, gravar e você ir ouvindo, entendeu? Ao invés de só ler, você vai ouvir também, tá, gente? Tá? Então, ó, vamos entender dos canais sensoriais, tá? Que são as cordas do conhecimento. Então, entenda cada um dos canais sensoriais como uma corda que amarra o conhecimento em nossas mentes. Estão entendendo isso? Então, o uso de 2 ou mais canais sensoriais faz com que aquilo que aprendemos e entendemos de maneira da matéria fique ainda mais fixo e de fácil acesso para que seja lembrado de forma rápida, certo? De forma rápida. Quando, né, da realização de exercícios e principalmente das provas, tá? Olha só, a importância de você saber qual é o seu canal sensorial, tá? Então, nós temos, tá, o canal sensorial visual, auditivo e sinestésico, certo? Então, são 3 os canais sensoriais que captam estímulos externos e registram no cérebro, certo? Então, visual, auditivo e sinestésico. Depois vocês vão falar para mim qual canal sensorial você mais tá bom? Então, o sinestésico, ele divide em tato, olfato e paladar, tá? Então, eu até pensei assim comigo, sabe? Se você faz um mapa mental e você colocar assim, para cada conteúdo ali daquele mapa mental, você colocar uma essência, um cheirinho, sabe? Então, hoje em dia vem de cada essência linda, gostosa, né, gente? Eu coloquei uma no meu banheiro, por exemplo, Sementes do Brasil, aquela que vem um vidrinho e vem uns palitinhos, sabe? E eu não dava nada para aquilo, gente. Dava nada para aquilo, certo? Então, vamos supor, exemplo, tem muita gente que gosta de estudar indo no banheiro, viu, gente?
Então, você está lá no banheiro, você pega seus mapas mentais, vai lá no banheiro, senta lá no banheiro, né? E você fica aquele cheirinho delicioso que você põe lá no seu banheiro, fecha a porta, né? Para o cheirinho ficar... Você sacode o vidrinho. Quando eu estou lá no banheiro, eu quero sentir paz, né? Você fazer tipo uma meditação, certo? Então, eu sacudo bem o vidrinho, pego o palitinho, viro de cabeça para baixo, certo? Para aquele cheirinho exalar no banheiro. Então, o que acontece? É um canal sensorial, certo? Não estou falando que o meu canal sensorial é sinestésico. Para estudar, eu creio que não é o sinestésico o meu, tá? Mas se a pessoa, o canal sensorial dela é mais o sinestésico, é legal ela tentar estudar sentindo a sensação do cheiro de algo. Porque no momento que ela precisar de relembrar daquele fato, ela vai lembrar daquele cheiro também, entendeu? Não pode ser menta, lavanda, o que vocês quiserem, tá? Então, todo mundo tem um canal sensorial mais desenvolvido que o outro. E isso não chega a ser um defeito ou qualidade, é mais uma característica, tá? Há quem prefira aprender ouvindo ou criando músicas e que a sonoridade e musicalidade também desenvolva o acesso do canal sinestésico, além do auditivo. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar sobre isso? Sobre o canal sensorial? Alguém quer comentar algo ou não? Eu acho que eu sou mais visual. Eu gravo mais Visual? a imagem visual, eu acho. Então, e quem acha que... Pode falar aí, quem quiser falar, gente. Eu sou auditivo e sinestésico. Auditivo e sinestésico. É o Raul que está falando? Sim. Aí, Raul, que legal. Então, então o Raul, por exemplo, ele é sinestésico. Eu já não acho que eu sou sinestésica, tá, gente? Então, então cada um tem que descobrir seu canal sensorial, tá? Mais alguém quer falar? Por que você acha que é auditivo e sinestésico, Raul? Eu sinto facilidade, eu observo nisso. Quando eu toco, ou quando eu ouço alguém falar sobre determinado assunto, enfim, para aprender algo, um protocolo, por exemplo, ouvindo e pegando aquele material, nossa, eu sinto que eu deslancho. Ai, que E legal. quando não é dessa forma, eu sinto que eu preciso me esforçar mais um pouco Ai, para que poder bacana. entender. Muito legal, muito legal. A gente não sei por que tem aluno que está sem som, né? Que pena. Quiser colocar no chat, eu leio, tá? Quem está me ouvindo e não está conseguindo falar, tá bom? Então, há quem prefira aprender ouvindo ou criando músicas em que a sonoridade e musicalidade também desenvolve o acesso do canal sinestésico, além do auditivo, é claro, né? Também pode também usar música, tá? Então, assim, as sensações de toque, cheiro, gosto fazem com que o canal sinestésico tenha uma eficiência intermediária comparando-se ao auditivo e visual, tá? Porque nós temos 3 canais, já falei para vocês, né? Sinestésico, auditivo e visual, tá? Então, vocês vão ter que descobrir qual o canal sensorial. Então, a Elaine falou que ela é visual. Eu também sou visual. Elaine do céu. Se abrir uma loja aqui na avenida, né? Eu moro numa cidade de 700 mil habitantes, né? Mas pelo menos o pedaço que eu ando todos os dias, se abrir uma loja nova, eu sei que abriu. Porque eu vejo tudo, né? Então, para utilizar o canal sinestésico, precisamos sentir o que está aprendendo, tá, gente? Você já deve ter pegado o telefone, digitado o teclado para lembrar um número bem conhecido. O movimento da mão, digitando os números, facilitou a recordação de 8 dígitos, por exemplo, tá? Os sinestésicos adoram pegar e cheiram a comida e até mesmo livros novos, além das pessoas que têm mais intimidade. Um bom perfume é um orgasmo nasal. Eles vêm pegando, deixe-me ver, e pegam com as mãos, o aperto de mão é forte, às vezes um alicate, e geralmente seguindo as tapinhas no braço ou ombro, né, do comprimento. Então, o sinestésico, gente, ele ama abraçar, né, pegar aperto apertado na mão, ele faz aperto bem apertado, né, quando vai pegar a mão da outra pessoa, ele gosta de essência, ele gosta de cheiro, tá? Então, os mapas mentais de vocês aí, para quem é sinestésico, eu acho legal, né? Tá colocando uma essência ali naquele mapa mental, na hora de estudar até o cheirinho, né? Então, tem uma pessoa que falou aqui, né? Por isso que Gil Bus, né, 2013, diz que para conseguirmos memorizar algo,
é necessário que os 5 sentidos estejam funcionando bem. Sendo assim, imagina uma criança com TPAC, que a informação chega fragmentada. Penso demais nessas crianças. Olha que legal, gente. Olha, eu adoro. Vocês podem colocar coisa... Às vezes eu estou dando aula, vocês pesquisam lá no Google, entendeu? Põe no chat, a gente lê e a gente vai interagindo. A aula vai ficando interessante, né? E a gente vai interagindo, certo? A Cleide, muito bem, Cleide, tá? Então, o que acontece? E aí eu vou ler no chat e a gente vai pegando informações novas aí de pessoas que quiserem pesquisar e colocar aqui no chat, eu vou ler, tá bom? Eu acho bem legal a aula assim, viu, gente? Quando encontro um amigo, partem logo para o abraço, e se puderem conversar abraçados, ou pelo menos tocando, né, uma na outra, certo? Então, esse é o sinestésico, tá bom, gente? Então, que eu peguei aqui também, né? Agora nós vamos ver o canal visual, tá? É tudo aquilo que podemos ver ou imaginar visualmente. Desenhos, formas, cores, esquemas gráficos. Fica ainda potencializando quando usado com tempo, tempero do movimento, do exagero bem-humorado, absurdo das cores. Então, mapa mental, gente, vocês vão aprender a técnica do mapa mental, que vocês já vão comprando, hein? Quem querer usar a técnica do mapa mental tem que comprar canetas coloridas, tá? Uma caneta rosa, uma caneta azul, uma caneta vermelha, uma caneta preta, aquelas canetas fosforescentes, quem gosta, precisa de escrita fina, tá? Então, é um material que vai precisar, e folhas de sulfite ou caderno de desenho, tá bom? São material que a gente vai usar para fazer mapa mental, tá? Sinais. Aí eu peguei aqui, esse aqui, como se você fosse vender algo para alguém, né? Então, o que capta pelo canal visual, normalmente, movimenta os olhos para cima, para a esquerda, para a direita. O cliente visual percebe o mundo, tá? Criando imagens da mente. Portanto, a apresentação deve ser feita, se possível, mostrando o produto ou, no mínimo, com grande material visual, como fotos. Deve-se destacar e dar ênfase às imagens. Enquanto falamos sobre o produto, podemos mostrar imagens, esquemas e miniaturas. Então, o mapa mental, ele é sinestésico, né? A gente vai usar muita imagem no mapa mental, tá bom? Aí tem um outro recado aqui no chat. Sabemos que os professores, os 4 estágios da memorização, atenção, decodificação, armazenamento e evocação da informação. Muito bem, muito bem. Esses são os 4 estágios do armazenamento, tá? Então, certo? Ainda falando do canal visual, né? Que durante a argumentação, utilize palavras que estimulem a criação de imagens na mente do aprendente. Cuidado! Normalmente, o cliente visual não gosta de ser tocado por estranhos, tá, gente? Então, a pessoa que tem o canal, que não é sinestésica, é mais visual, né? Ela não gosta que pessoas toquem nela. Então, vocês vão saber, gente, por que a pessoa não gosta, né? Por quê? Porque... certo? Os autistas são assim, né? Os autistas, eles pensam... Lembra da Temple Grand, né? Ela pensa visual, gente. Pensar dela é visual. Ela pensa por imagens e não gosta de ser tocada. Então, a maioria dos autistas, eles não são sinestésicos, eles são visuais, tá? Então, geralmente, com aperto de mão leve, não muito apertado, mão mole, os visuais gostam de olhar para as pessoas de frente e a forma de deixá-los incomodados e furiosos é tocar em seu braço ou ombro enquanto conversam. Não gostam de falar olhando em seus olhos. Acharão que você está mentindo ou sendo falso. Olha só, gente. Muito interessante, né? Abre mão do conforto de uma roupa mais folgada em detrimento de uma mais bonita. Sua aparência é fundamental e até comida precisa ter boa apresentação. Então, quem é visual... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Meu prato de comida, certo? Eu tenho que colocar o arroz de um lado, feijão de um lado, a salada de um lado e a carne do outro lado. Se eu misturar, gente... Se eu misturar a comida, para mim já é um terror, certo? Então, você vê que os autistas também, eles são tão visuais que se misturar o arroz com o feijão, eles não comem mais, certo? Então, o meu filho, por exemplo, meu filho já é diferente. Meu filho põe comida no prato, ele mistura tudo, arroz, feijão, né, tudo, faz uma mistureba. Esses dias eu estava mostrando com ele, nossa, pai amado, como você consegue comer essa comida misturada? Né? Então, eu sou tão visual que a minha comida tem que estar bonita. Meu prato tem que estar montado bonito visualmente, então parece que não roda. Não sei se acontece isso com vocês, tá, gente? E lembra do autista, que o autista, eles são assim. O canal deles são mais visuais, tá? Então, agora, o nosso canal auditivo, tá? O canal auditivo refere-se... Eu sou visual e auditiva. Então, o canal auditivo refere-se a tudo que lemos e ouvimos.
palavras escritas, são informações puramente auditivas, que precisam ser pronunciadas mentalmente, para que possamos compreendê-las. Trata-se do canal com menor força de fixação de conteúdos, e, infelizmente, o mais explorado pelos professores, que dedicam o foco de suas aulas apenas em escrever, ou passar informações escritas, e falar sem apoio de algum estímulo visual, como desenhos e esquemas gráficos. Olha, gente, vocês estão vendo aonde, por isso que o nosso país está em quase o último lugar na educação? Tem a ver com os canais sensoriais também, gente. Certo? Aquele professor que fica só escrevendo na lousa, falando, né? A mesma coisa. Aquele falar monótono, né? Sem pôr uma imagem, sem pôr um gráfico, sem chamar a atenção das crianças, o que é aprendido entra para um vídeo e sai para o outro, né? A criança acaba num... Nossa, aconteceu. Deu um erro aqui, não sei o que aconteceu aqui, deu um apito aqui. Então, gente, então isso é sério, tá? Então, geralmente, os auditivos preferem direcionar um dos ouvidos em direção da pessoa com quem conversa, estabelecendo um posicionamento físico diagonal, meio de banda, nem de frente nem de lado, o que os levam a falar olhando para os lados, sem uma fixação visual no olho a olho. Pode suscitar uma desconfiança, principalmente para os visuais, sobre a sua sinceridade ou caráter. São ótimos leitores e cumprimentam as pessoas com um simples "Oi, tudo bem?", sem a necessidade de acenar com a mão, muito menos de pegar em que se cumprimenta. Adoram música e tem de batucar e assobiar, certo? O auditivo percebe o mundo principalmente através dos sons e palavras, como esse tipo de aprendente que gosta muito de conversar. Podemos ainda dar exemplos de contar histórias. Eles são tão auditivos, se você ensinar por meio de histórias, né, ele vai reter o conhecimento através de uma história que você conta. Então, tendo cuidado de sempre manter o diálogo nas diretrizes e objetivos propostos, evitando o máximo a dispersão do assunto. Focar no assunto, né? E aí, né, para adquirir um novo hábito, aí falando um pouquinho de hábito aqui, tá? Basta fazer entre 21 a 23 dias, certo? Então, a técnica do mapa mental, tá, gente? Eu vou falar para vocês, quem quiser utilizar essa técnica, precisa de estar fazendo essa técnica pelo menos um mês, tá? Para que seu cérebro acostume com algo novo, certo? Então, olhe para seu cartaz dos sonhos, com imagens de que você quer da vida, e lembre-se dos seus objetivos, da razão maior que está levando a aprender novas maneiras de absorver matérias, principalmente lembrá-las na hora da prova, tá? Então, o que acontece? Eu estava pensando, gente, se a gente pode parar a nossa aula agora, já deu 1 hora de aula, e a gente continuar... Aí eu quero saber se vocês querem continuar na sexta-feira, ou se vocês querem continuar... eu tenho também disponível na segunda, e tenho disponível na quinta e na sexta. O que vocês acham? Quais os dias que você tem? Eu tenho segunda, quinta, quarta, quinta e sexta. Só terça que eu não posso, entendeu? Às 7 horas da noite. Isso. Eu gostaria na sexta. Eu quero parar de gravar aqui, gente. Espera aí um pouquinho só. Aqui.